Oi, turma, tudo bem? Hoje a gente, na nossa aula de português, vamos falar de dígrafos. A gente já conversou bastante sobre dígrafos, né? Quando a gente começou a falar sobre encontros vocálicos e encontros consonantais, a gente conversou sobre dígrafo, porque o dígrafo ele pode causar uma confusãozinha, né? Da gente confundir o dígrafo com o encontro consonantal. Mas eu acho que vocês já estão fera, porque eu já tinha gravado um outro vídeo falando sobre isso. Bom, agora a gente vai completar a nossa apostila sobre os dígrafos, certo? E o Robip vem aqui e ele diz assim, ó, meu sistema está emitindo um alerta sobre uma curiosidade muito interessante de nossa língua. Então está pedindo para a gente ler essas palavras aqui em voz alta e lentamente, né? Observando que essas letras destacadas em cada uma delas, elas vão resultar, olha, em um único som. Eu gostaria muito que vocês grifassem isso daqui com a caneta marca-texto de vocês, ó. Resultam em um único som, certo? Pode grifar aqui, ó. Observe que as letras destacadas em cada uma delas resultam em um único som, ok? Então, eu tenho aqui a palavra chocolate, a palavra disse, a palavra que e a palavra estranho. Então, eu tenho duas letras, certo? Que fazem um único som, ok? Depois está pedindo assim, olha, agora em cada uma das palavras abaixo, pinte o grupo de letras que resultam em um único som. Em seguida, escreva nas linhas uma palavra com um grupo de letras que define cada conjunto. Bom, então a gente tem aqui, olha, osso, passagem, assinatura. Então eu tenho aqui duas letras, né? Um conjunto de letras que faz um único som. E aí tá pedindo para vocês escreverem embaixo de cada um desses quadros aqui mais uma palavra que representa esse único som, certo? E está dizendo aqui, olha, os grupos de letras que representam um único som recebem o nome de dígrafos. Vocês podem grifar isso aqui também. O que é um dígrafo? Um conjunto de letras que representam um único som, certo? Então, a gente não pode confundir dígrafo com encontro consonantal. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, ó, osso, passagem, assinatura, o SS ele se junta e ele faz um único som, certo? Ele se junta para fazer o som forte do S. No RR, a mesma coisa, certo? Eu não falo assim, ó, os, so. Eu junto tudo e falo de uma vez só, o so. Esse S bem forte, ok? Não podemos confundir com o encontro vocálico, porque no encontro vocálico cada consoante vai ter o seu som. Vamos olhar aqui, por exemplo, a palavra grupos. Grupos. Eu tenho aqui, ó, duas consoantes, certo? Uma ao lado da outra. Só que elas não fazem um único som. Eu tenho o som do G e eu tenho o som de R, certo? Grupos. Se eu trocar a letra G pela letra B, por exemplo, vai ficar brupos. Eu não percebi a troca do som? Eu não juntei duas letras e fiz um som só. Eu tenho aí um encontro consonantal. Então, o encontro consonantal ele é diferente do dígrafo nesse sentido. Ele é diferente porque no encontro consonantal, cada consoante tem o seu som. E no dígrafo, cada letra vai ter, né, um único som. E o dígrafo nem sempre ele é formado por consoantes, certo? Aqui nos exemplos, né, desse exercício, a gente vai ter dígrafos formados por consoantes, ok? Mas vamos olhar o próximo exercício, que está pedindo para pintar apenas a palavra que possui dígrafo em cada quadro aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra guerra e a palavra aguaceiro. Na palavra guerra, eu tenho dois dígrafos. Eu tenho o dígrafo aqui no GU e eu tenho o dígrafo aqui no RR. Eu juntei o G com o U e fiz um som só. Eu não falo assim, ó, guerra. Eu junto o G com o U e faço o som de G. Por quê? Se eu não coloco aí, no letra G, o U para fazer o som de G, vai ficar gerra, né? E eu não, a minha palavra não é assim, a palavra é guerra. Então, a letra G com a letra U, tá vendo? Uma consoante com uma vogal, formando um único som que a gente vai chamar de dígrafo, certo? Na palavra aguaceiro não tem dígrafo. Olha o G com som de G ou U com som de U, certo? Eu não falo agaceiro. Até porque eu também não junto o G com o U para fazer o som de Gá. Se eu quero o som de Gá, eu faço somente G e A. Tudo bem?
na palavra aquarela e na palavra queijo. Na palavra aquarela não tem dígrafo. Olha o som do U aqui, aquarela. Eu não falo aquarela, certo? Até porque também é a mesma coisa, eu não utilizo o que sozinho com a letra A, né? Bom, na palavra queijo, eu tenho dígrafo aqui no Q e no U, porque eu não falo queijo. O U não tem som, então ele é um dígrafo, certo? E aí vocês vão fazer os outros exercícios e na aula ao vivo a gente corrige. Tem outro jeito da gente fazer dígrafo. Eu posso fazer dígrafos assim, ó, com SC, SC cedilha e o X e o C. Todas essas palavras que têm esse conjunto de letras e que formam um único som, a gente vai ter dígrafos, como por exemplo na palavra nascer. O S juntou com C e fez um único som. Agora, olha o S com C na palavra escola. Juntei o S com C e fiz essola? Não. Aqui eu tenho a palavra escola. O S com som de S, o C com som de C. Então, o que vai acontecer aqui? Isso aqui, ó, não é um dígrafo. Então, nesse exercício, vocês precisam colocar aqui, ó, nos quadros, palavras que têm dígrafo e palavras sem dígrafo. Façam. Se tiver dúvida, depois na hora da correção a gente corrige, tá bom? Aqui, para vocês verem como na formação do dígrafo a gente pode ter vogais também, não é só consoantes que formam dígrafo. Então, nesse exercício, a gente vai fazer juntos online, tá bom? A gente vai fazer lá na aula ao vivo porque é um ditado. Na verdade, é um stop, é uma brincadeira. A gente vai fazer esse stop aqui juntos, tá bom? Eu vou dar um sinal e a gente vai brincar de stop lá na aula ao vivo, tá bom? Esse aqui não precisa fazer, a gente faz depois. Mas vocês podem fazer aqui, ó. Podem fazer o exercício número 5, que é para descobrir a palavra secreta. Esse exercício é um exercício para ter bastante atenção. Não pode fazer de qualquer jeito nem com pressa, tá bom? Deixa eu explicar para vocês aqui o que acontece com esses conjuntos de letras aqui com vogal. Então, olha aqui na palavra samba. Eu juntei o A com o M e fiz um único som. Na palavra viagem, eu juntei o E com M e fiz um único som. Na palavra pudim, a mesma coisa. O I com M fiz um único som. Agora, por exemplo, não é dígrafo quando eu tenho, por exemplo, aqui na palavra uma. O U, o M e o A aqui, ó, não está formando um dígrafo, tá? Aqui eu tenho o som do M, ma, né, e o som do A. Porque se eu trocasse aqui, olha, e colocasse a letra E, ficaria ume, né? Eu tenho o som de cada letra aqui, ok? Vocês vão fazer esse exercício para descobrir a palavra secreta. É um exercício que tem várias fases, né? Então, primeiro eu vou tirar daqui somente as palavras que têm dígrafo. Então, por exemplo, molho, fica, samba. Então, aqui vocês vão escrever as palavras que têm dígrafo. Elas continuam. Depois, as palavras que vão continuar aqui nesse quadro, vocês vão tirar daqui. São as palavras que são trissílabas e paroxítonas. Trissílabas, 3 sílabas. Paroxítona, que tem a penúltima sílaba mais forte. Depois dessas palavras aqui, vocês vão tirar essas aqui, que devem ter, né, que devem ser assim, ó, a palavra secreta não tem encontro vocálico e nem encontro consonantal. Então, dessas palavras que sobraram aqui, vocês têm que tirar, tem que ler, né, aqui. A palavra secreta não tem encontro vocálico e nem consonantal. E aí vai sobrar algumas palavras. Por fim, né, vai pedir assim, ó, a palavra secreta tem o dígrafo na mesma sílaba. Então, daqui vocês vão tirar palavras que têm dígrafos na mesma sílaba. E aqui, desculpa, aqui as palavras têm dígrafo na mesma sílaba. E no final, né, dessas palavras aqui, vocês vão a palavra secreta é a que tem o dígrafo que está na última sílaba, certo? E aí você vai colocar aqui ó, a palavra secreta. É para fazer com calma e com atenção, treinando bem o dígrafo, tá bom? Depois a gente tem aí o exercício número 6, que é para vocês pintarem apenas as palavras que têm dígrafo para chegar na trilha final. Então vocês vão partir da onde tem dígrafo e vão sempre seguir até o final por onde tiver dígrafo, ok? Isso a gente corrige também no nosso ao vivo. Bom, nossa aula também hoje vai falar sobre crônica. Então, olha o que o Robip está falando, ó.
Crônica é um texto geralmente leve, que conta histórias do cotidiano. Você ouvirá uma delas agora mesmo e meus sistemas já confirmaram que a turma dará boas risadas. Fique atento, em alguns momentos a leitura será interrompida. Então, essa atividade aqui a gente vai fazer ao vivo também, tá bom? Porque eu preciso que vocês leiam junto comigo para a gente ir completando as páginas, certo? Aí eu vou explicar melhor o que a gente vai fazer, tá bom? Lá na nossa aula ao vivo. E aí vocês vão me entregar essa crônica depois. Tudo bem? Então a gente vai ficando por aqui, ok? Na nossa aula de português. E a gente se encontra no ao vivo, tá bom? Um beijinho, até mais.